Agora que você já conheceu as regras de cobrança da tabela que rege os procedimentos, a gente vai falar um pouco das tabelas que norteiam os pagamentos para os SADTs. É a mesma tabela CBHPM, mas eu quero chamar a atenção de algumas oportunidades para a gente fazer a melhor cobrança possível e acompanhar também a melhor qualidade de atendimento para um paciente que esteja fazendo exames, né? Quase todos os pacientes fazem. E o que seria esse SADT? A tradução da sigla é Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico. Quer dizer, em outras palavras, tudo que vai servir de apoio à diagnose e terapia do paciente enquanto internado, ou em serviços ambulatoriais também. Então, significa dizer que é necessário que a gente conheça algumas regras para o pagamento, e eu quero chamar a atenção disso não só com regras da CBHPM, eu quero chamar a atenção com outros dados bem importantes. Então, aqui eu selecionei 5 dados super importantes e a gente vai entender. A gente vai precisar entender da clínica do paciente, a gente vai utilizar as DUTs, vamos conhecer o que são as inclusões e exclusões de alguns códigos de exames, o que a gente vai observar de acordo com o contrato e o que a gente pode atuar em cima de percentualizações. Então, vamos nos concentrar aqui agora na clínica do paciente. Qual seria a regra de pagamento ou cobrança de acordo com a clínica do paciente? Aqui eu trago alguns exemplos e que a gente poderia abordar da seguinte forma. Se eu tenho um paciente em que está lá no prontuário dele, informando que esse paciente tem uma suspeita diagnóstica de um AIT, um acidente isquêmico transitório, e é solicitado para esse paciente uma tomografia de crânio. Então, isso é um indicativo de que esse exame, de acordo com a clínica do paciente, que é essa suspeita diagnóstica, né, exatamente por isso que está interrogado aqui, essa suspeita diagnóstica de um acidente cerebral, então uma tomografia seria corretamente solicitada para esse paciente, ou seja, cabe na clínica que o paciente apresenta, tá? Então, esse exame estaria de acordo com a clínica que o paciente apresenta. Já que se a gente tem um paciente que tem uma suspeita diagnóstica de demência, seja ela qual for, inclusive uma das demências que mais a gente tem acompanhado é o Alzheimer, mas existem outras tantas. Então, se esse paciente apresenta como suspeita diagnóstica ou diagnóstico com demência, e a gente tem lá em prontuário e em cobrança de conta uma ressonância solicitada pelo médico, essa ressonância também está de acordo com a clínica do paciente. Então, isso é uma observação que a gente precisa fazer enquanto a gente está analisando exames, tá? Ao contraponto que, se, por exemplo, esse paciente estivesse com demência e fosse solicitada uma tomografia de crânio, isso aqui estaria fora dessa clínica do paciente. O que é que a gente poderia fazer? A gente não vai tomar atitudes anteriores, a gente vai acionar um médico auditor para dar uma olhada mais, com uma maior busca ativa em prontuário, para analisar essa solicitação de tomografia, tá? Eu peguei aqui apenas um exemplo bem superficial para que a gente entenda como é que a gente vai agir em relação aos exames e à clínica do paciente. Essas são algumas atitudes que a gente pode tomar, tá? Existem outras, diversas. Então, de acordo com a DUT, como é que vai ser, o que a gente pode observar como regra de cobrança e pagamento em relação às DUTs? Primeiro, entender o que são DUTs, né? As DUTs são diretrizes de utilização. Então, existe DUT para diversas cobranças, né? Que podem ser, diversos tratamentos que podem ser realizados com o paciente. E a gente utilizando isso para exames, elas serão
as instruções que vão organizar a realização de procedimentos ou exames dos usuários, tá? Em suma, ela é isso. Então, é mais ou menos regras que dizem que a utilização daquele tratamento, daquele diagnóstico, está de acordo com as regras trazidas pela ANS. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que tem uma solicitação de um dímero D, a gente tem uma DUT de número 19 que fala sobre esse exame, a realização desse exame. Então, o que é que essa DUT diz? Ela diz o seguinte: para solicitar esse exame ao laboratório, o beneficiário deve cumprir pelo menos uma das seguintes condições. E as condições que a DUT traz são: ter uma avaliação com sinais e sintomas de trombose venosa profunda dos membros inferiores, ou ter uma avaliação hospitalar ou de emergência com sinais e sintomas de embolia pulmonar, ou ter uma avaliação hospitalar ou de emergência com diagnóstico de pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave com quadro suspeito ou confirmado de COVID-19. Então, por que eu peguei esse exemplo? A gente vivenciou agora, né, com muita proximidade, né, do ano 2019 para cá, vivenciamos muito a incidência do COVID. E esse exame dímero D, ele era muito solicitado. Então, o que é que acontecia? A gente não sabia em que situações liberar esse exame dímero D, e ele era feito em grande escala. Então, essa DUT veio a nos auxiliar, como auditores, a analisar e liberar da melhor forma possível, que ajudasse o paciente, mas também que estivesse de acordo com normas já previamente estabelecidas, e esse é o trabalho do auditor, andar, né, dentro das normas que são previamente estabelecidas. Então, eu peguei esse exemplo aqui exatamente para ilustrar uma situação que nós acabamos de viver. Eu tenho ainda para falar contigo sobre as outras regras de pagamento ou cobrança desses exames. E a gente vai falar na próxima aula sobre esses outros 3 itens. Te espero na próxima aula.